E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade na série sobre o Benjamin Graham, né? Sobre o livro Investidor Inteligente. Então, para não te enrolar e não ficar muito longo, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Mas eu te peço, desde já, se inscreve no canal, compartilha, dá um like e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo, então, eu quero falar com vocês um pouco mais sobre o livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que é um livro que eu julgo que é de extrema importância para qualquer investidor em ações, para qualquer investidor que queira carregar ações por longo prazo, para entender o racional de um investidor inteligente, de um investidor de sucesso. E nesse vídeo de hoje, dando continuidade ao primeiro vídeo, quero conversar um pouco mais aqui a respeito de como o Graham ele pensava, né? De como o Graham ele fazia para investir em ações. E aí eu lendo um livro, tem uma parte do livro que ele faz uma pergunta, e essa pergunta é a seguinte: se você se acha um investidor inteligente, né? Se você se considera um investidor inteligente, e o que é, na visão dele, ser um investidor inteligente? O que ele quer dizer com essa expressão? Graham ele fala que para você ser um investidor de sucesso, não importa o seu nível de QI ou a sua escolaridade, se você tem alguma formação técnica ou não. Isso, para você ter sucesso nos investimentos, não importa, é valor zero. Na verdade, ele fala que para você ser um investidor inteligente, você deve ser paciente, disciplinado e deve ser ávido por aprendizagem, por querer aprender cada dia um pouco mais. Mas também não só isso, ele fala que você precisa ter o controle sobre as suas emoções. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre, né, o comportamento do investidor, as emoções. E aqui de novo ele fala que se você não controlar suas emoções, muito provavelmente o mercado financeiro ele vai te prejudicar, ele vai te fazer perder dinheiro. E aí no livro ele conta algumas histórias e uma delas era sobre um fundo de hedge, né? Um fundo de hedge que tinham sobre gestão mais de bilhões, né, de dólares. E esse fundo ele era gerido por matemáticos e dois economistas que inclusive tinham sido premiados com o prêmio Nobel, né? E os matemáticos eram homens extremamente inteligentes. E eles fizeram programações, leituras e programaram computadores para fazer essa leitura do mercado e o que poderia acontecer nos meses seguintes. E a leitura dele estava dizendo que o mercado de obrigações, que no caso são os títulos americanos, que eles iam sofrer uma grande baixa, eles iam sofrer uma desvalorização. E eles apostaram nisso, eles apostaram nessa desvalorização. E o mercado não voltou, os títulos continuaram a se valorizar e eles perderam cerca de 2 bilhões de dólares em poucas semanas. Então, para você ver que o mercado, ele, na verdade, ele não está nem aí para o que você é ou para o que você acha que você é. O mercado, ele anda por si só. E aí ele conta uma outra história também que é interessantíssima. Esse você deve saber quem foi, sobre o Isaac Newton, né? O físico. O Isaac Newton, ele tinha ações de uma companhia e ele obteve grandes lucros dessa companhia. Ele obteve em torno de 100% com as ações dessa companhia. E o engraçado foi a frase que ele falou. O Isaac Newton ele disse que o mercado estava com uma euforia absurda, essas ações elas valorizavam dia após dia, e ele falou o seguinte: ele disse que ele era capaz de prever os movimentos dos astros, mas ele não era capaz de conseguir prever a insanidade do ser humano. Então, para você ver que é muito difícil você conseguir prever o que o mercado vai ou não fazer nos próximos meses ou anos. E olha só que interessante o que aconteceu com Isaac Newton. Ele teve o lucro dessas ações, ele saiu com 100% de valorização e o mercado continuou subindo. E ele resolveu comprar de novo essas ações com um preço mais caro. E, bom, se você já investe ou se você está começando a investir, já deve saber dessas histórias, né? E a pessoa ela fica com medo, né, de perder o rally e ela entra mesmo não sabendo que o preço está muito caro. Isaac Newton, que era muito inteligente,
entrou a um preço bem mais caro que já tinha realizado lucro. E aí o Isaac Newton perdeu cerca de 20 mil euros, que se a gente for converter para o valor da moeda de hoje, daria em torno de uns 3 milhões de dólares. Então, assim, o Isaac Newton era um ser humano extremamente inteligente, mas isso para uma outra coisa específica. Para o mercado financeiro, Graham, ele fala que o Isaac Newton ele não era nada inteligente, ele não foi nada inteligente em fazer essa manobra, em fazer essa compra de uma empresa que ele já tinha vendido e com um belo lucro. Bom, e aí a gente precisa também falar sobre um outro aspecto que influencia nos nossos investimentos, que o Graham fala no livro também, que é sobre inflação. A gente sabe que o Brasil é um país com uma inflação altíssima, né? Se nós pegarmos aí o passar dos anos e fizermos algum cálculo médio da inflação, a gente percebe que por muitos anos a inflação foi muito alta e neste ano de 2021 a inflação está em média ali entre 4% e 4,5%. Até uma inflação controlada, mas a gente sabe que o nosso país ele oscila muito, né? Os marcadores do nosso país, ele oscila muito, o IPCA, o IGPM, a inflação, o próprio dólar, que é uma coisa que os economistas tentam adivinhar para onde o dólar vai, e posso dizer que 90% a 95% das vezes eles erram, né? Porque o dólar, não tem como você controlar o dólar, a entrada e saída de capital do nosso país é muito volátil. A mesma coisa a inflação. Então a inflação, ela é um dado que a gente precisa ter o controle, precisa ter sabedoria para ter sucesso nos investimentos. E aí o Graham ele faz uma analogia. Se você tem um salário X e no final do ano você recebe um ajuste de 2% a mais, você no ano seguinte vai passar a ganhar aquele salário mais 2%. Porém, se a inflação for de 4%, você perdeu um certo poder de compra. Você perdeu 2% do seu poder de compra do ano anterior, mesmo ganhando mais no ano seguinte. Isso é inflação. Só que é o seguinte, seria muito melhor se o nosso salário ficasse o mesmo e o índice de preços variasse apenas 2% para cima. É a mesma lógica. Só que você ficar sem ganhar mais parece nocivo, parece uma coisa assim absurda, só que não é. O efeito no bolso, o efeito na contabilidade, ele é o mesmo. Então a gente pode dizer que a inflação ela corrói o nosso poder de compra aos poucos, sem a gente perceber. Porque ao mesmo tempo que corrói, você acha que se você teve um aumento, sim, você teve um aumento no seu salário, mas você não compra as mesmas coisas, mesmo que esse salário aumente. E aí por isso que o Graham ele fala que a gente deve medir o sucesso dos nossos investimentos, o quanto eles valorizaram acima da inflação. Porque a gente tem que colocar essa inflação na conta também. Não adianta eu valorizar o meu investimento 10% se a minha inflação foi 11% ou se a minha inflação foi 12%. Eu estou perdendo o poder de compra. Eu preciso melhorar a rentabilidade dos meus investimentos. E aí ele conta uma história que teve um determinado ano nos Estados Unidos que eles sofreram a pior das inflações. Foi no ano de 1979. Os Estados Unidos sofreram com uma inflação acima dos 13%. E isso deteriorou muito o poder de compra do americano. Ele conta que $1, em 1979, perdeu mais de 50% da capacidade de compra. Então, o que você comprava com $1 nos anos anteriores, comprava apenas a metade em 1979. Bom, então a gente já sabe que a gente tem esse problema, né? Que é a inflação. Então, como que a gente pode resolver esse problema da inflação, trazendo os nossos investimentos para rentabilizarem acima dela? Bom, a primeira dica que o Graham dá é para comprar ações. Ele fala, compre ações. Compre ações de companhias que dão lucro. Certamente esse lucro ele vai ser acima da inflação e certamente você vai ter uma rentabilidade acima da inflação. Mas só comprar ações também não resolve, porque já pensou, você compra uma empresa e no mesmo ano ela começa a dar prejuízo, a cotação da ação começa a cair, você começa a ter uma rentabilidade negativa, ela para de pagar dividendos, e no ano seguinte reporta outro prejuízo, e aí você vai ficar com a ação, você vai vender ela no prejuízo. Então, de fato, não é totalmente uma verdade absoluta.
Você se protege sim, porque você espera uma expectativa que a empresa ela vá além da inflação, porque ela vai gerar mais lucro. Mas a gente tem que partir do princípio que a gente pode estar errado. E se nós estivermos errado? O que pode acontecer e o que a gente deve fazer? Bom, se a empresa começa a reportar prejuízo, é se desfazer daquelas ações, é vender aquela empresa mesmo que seja no prejuízo. E aí ele dá uma outra dica de, além de termos ações, nós termos uma diversificação no nosso investimento, que seria você comprar fundos imobiliários, que lá nos Estados Unidos eles falam dos REITs, né? Que é o mesmo fundo imobiliário nosso. Então ele fala para você comprar ações, comprar bons fundos imobiliários e comprar títulos do Tesouro, atrelados à inflação. Você se defende diversificando. Você se defende com vários títulos, com um portfólio de vários títulos, para que no final das contas você saia com rendimento acima da inflação. E os títulos públicos, né, os títulos do Tesouro Direto, assim a gente pode falar aqui no Brasil, nós temos vários títulos atrelados à inflação. Então, se a inflação subir descontroladamente por algum período, você vai ter aquela parcela do seu investimento que vai render a inflação e mais alguma taxa que você contratou. Então é de extrema importância você não estar alocado numa coisa só. Você não colocar todos os ovos na mesma cesta, como é um jargão, né, do mercado. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Se aquela cesta cair, provavelmente todos os ovos vão quebrar. Agora, se você coloca em várias cestas diferentes, você diversificou seu patrimônio, você protegeu seu patrimônio. Mas tem um detalhe aqui que eu preciso te alertar também. Os títulos do Tesouro, principalmente os títulos atrelados à inflação, eles variam no curto prazo. Então, o interessante é quando você comprar um título atrelado à inflação, que são os títulos IPCA+, você tentar carregar o máximo de tempo possível, você tentar carregar até o vencimento, se for possível. Assim você vai garantir aquela rentabilidade durante aquele período. Existe uma coisa que se chama marcação a mercado. Os títulos, eles variam o seu preço unitário dia a dia. Os títulos do Tesouro, o Tesouro Nacional, ele faz essa marcação dia após dia. Então, no curto prazo, a variação do seu título ela pode variar até negativamente. Porém, se você levar esse título até o vencimento ou até próximo ao vencimento, muito provavelmente você vai garantir a rentabilidade que você contratou, se protegendo, no caso dos IPCA+, contra a inflação, contra a variação dessa inflação que pode descontrolar. E aí, é uma opinião minha, tá? Eu diria que de 10% a 20% do seu patrimônio está alocado em algum título IPCA+, seria o ideal, tá? Eu faço isso, eu tento tirar entre 10% a 20% do meu patrimônio para colocar ali em títulos do Tesouro, para eu me proteger contra essa inflação, se algum dia ela subir descontroladamente. E aí, voltando agora para as ações, o Graham e outros estudiosos do mercado, eles concluíram que as ações, elas rendem, em média, 7% acima da inflação. É claro que o Graham ele fez esse estudo lá nos Estados Unidos, mas se a gente trouxer para o Brasil, a gente vai perceber que bate bem o estudo, né? Claro que teve algumas ações que valorizaram um absurdo nos últimos anos, muito acima da inflação, até porque a inflação ela veio caindo nesses últimos anos, mas é uma média que a gente pode trazer para o nosso mercado também, essa média de 6%, 7% de valorização no longo prazo, tá? Ele fala realmente no longo prazo, ele fala em torno de 30 anos. Então, se você compra uma ação, assim como você compra um título do Tesouro, e você segura pelo maior tempo possível, você carrega para o longuíssimo prazo, você certamente, muito provavelmente, você vai ter essa rentabilidade acima da inflação. Mas isso também é uma meia-verdade. Eu estou falando isso porque nos anos de 2000 e 2002, lá nos Estados Unidos, teve uma crise muito grande e a maioria das ações caíram muito. E teve ações que caíram 70%. Então, veja, você tá apenas com um tipo de investimento pode trazer muito problema. A base de tudo é você conseguir diversificar para você se proteger da inflação. Bom, mas aí eu me protejo, mas ao mesmo tempo pode vir uma crise, mas ao mesmo tempo pode uma empresa começar a reportar resultados ruins, eu perder valor. Qual outra forma que eu consigo me proteger também para eu garantir uma rentabilidade acima da inflação? Bom,
O Graham, ele fala que a melhor forma de se proteger é você comprar barato e vender caro. Parece óbvio, né? Falar isso para você. É lógico, você vai no mercado, você quer comprar as coisas mais baratas, você vai numa promoção, né? Você compra mais barato, você paga valor de 2, leva 3, enfim. De alguma forma você quer pagar mais barato. Mas você sabe o que é engraçado? No mercado de ações as pessoas, na maioria das vezes, não fazem isso. Elas veem uma valorização numa ação, uma ação subir, 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 e elas ficam loucas querendo comprar, porque achando que vai continuar subindo. Pode subir? Pode continuar subindo, mas a gente sabe que o mercado ele trabalha por ondas, ele oscila como um pêndulo, como eu falei no vídeo anterior, que o Graham fala, o mercado é um pêndulo. Ele vai oscilar entre altas e baixas. Então a gente tem que saber aproveitar isso. Então espere para comprar mais barato. Se a ação não ficar mais barata, paciência. Vai ter alguma outra que vai ficar barata num determinado momento. E você vai, se aproveita e compra. Ele fala que são a regra dos opostos. O que essa regra quer dizer? Ele diz que quanto mais os investidores ficam entusiasmados no longo prazo, ou seja, não, agora o Brasil vai dar certo, agora nós vamos decolar, agora com as reformas o Brasil vai para frente. Parece que você já ouviu essa história, né? E aí o que acontece? Ele diz, quanto mais certeza sobre o longo prazo, mais errado estamos com relação ao curto prazo. Se a gente for fazer uma analogia, logo que nós mudamos de governo, há um certo 2, 3 anos atrás, todo mundo estava muito otimista com o Brasil. Todo mundo estava achando que o Brasil ia decolar, que agora as coisas iam se acertar, a corrupção ia parar, que nós íamos colocar a engrenagem para rodar. E realmente estávamos conseguindo colocar essa engrenagem para rodar. Mas o que aconteceu? Veio uma crise. Na verdade, uma das piores crises. E aí derrubou o mercado inteiro. Será que o Graham ele tinha uma bola de cristal? Não. Ele só começou a perceber esse tipo de movimento. Quando sobe muito, uma hora acontece alguma coisa para cair muito. É simples. E a gente tem que estar preparado e saber aproveitar desses momentos. Mas aí então eu te pergunto, e agora? O que a gente faz? Tem a inflação, tem as crises que podem vir, tem tudo isso, ainda tem eu ter que controlar as minhas emoções para eu saber investir da maneira correta. Parece quase impossível, né? Não. É bem simples e eu vou te explicar como que nós podemos fazer para investir da maneira mais segura e da melhor forma possível. O mercado acionário, ele depende basicamente de 3 fatores. 3 fatores básicos. O primeiro deles é o lucro e o retorno que você tem. Ou seja, é o crescimento real. É o crescimento real daquele setor, daquela companhia, daquela empresa. É o lucro que ela está gerando a cada trimestre sobre o retorno que ela vai trazer para o acionista, sobre os dividendos que ela paga para você. Então, se atente a isso. Observe isso. Mesmo em momentos de crise, se aquela companhia ela continua dando lucro e continua distribuindo dividendo, mesmo que seja um dividendo menor do que o usual, essa é uma companhia boa. Você pode continuar investindo nessa companhia. E aí você tem que atentar também para o crescimento inflacionário, que é o segundo fator. Bom, essa companhia está crescendo acima da inflação, a inflação está afetando essa companhia ou ela está conseguindo gerar os resultados esperados? Se sim, tranquilo. Pode continuar sendo sócio dessa companhia. E o terceiro fator que você tem que ter em mente, que não depende de você também, é que o mercado ele oscila entre altas e baixas. E a gente chama isso de especulação. Às vezes, quando sai alguma notícia ou quando o mercado percebe algum tipo de coisa diferente, você vê aquelas oscilações bruscas numa ação em um dia. Ou a ação sobe 10%, ou a ação cai 10%. Isso é um movimento especulativo. E você não deve se importar com esse tipo de movimento no curto prazo. Esse tipo de movimento vai acontecer. Eu posso relatar para vocês dois movimentos desses que eu vi. O primeiro foi na greve dos caminhoneiros, em 2018, quando eu vi a ação da Petrobras cair mais de 20% no pregão. E um pouco mais recente, as ações da Vale, quando rompeu lá a barragem em Brumadinho, na segunda-feira após o rompimento da barragem, a ação da Vale tinha caído acho que de 57, 56 reais para 23, 27, alguma coisa assim, eu não recordo agora exato o valor. Mas caiu absurdo, caiu, sei lá, 30, 40% em um dia. Se você era investidor e eu era investidor dessas duas empresas, nesses dois momentos, você não deve se atentar para isso. Você não deve fazer com que isso determine o que você vai fazer com seus investimentos. Na verdade,
Na primeira vez que aconteceu comigo foi com a Petrobras, eu não sabia o que fazer. Então, eu não fiz nada. Foi a melhor decisão que eu pude ter tomado. Depois de alguns meses, eu acho que 8 meses, a empresa voltou para o meu preço médio, passou do meu preço médio e eu vendi com lucro. E as ações da Vale, eu sabia o que fazer. O problema é que eu não tinha era mais dinheiro. Porque eu tinha comprado as ações da Vale na sexta-feira. Quando foi no domingo, o Brumadinho rompeu. Então, assim, se eu tivesse esperado 3 dias, eu teria comprado as ações da Vale na segunda com 40% de desconto. Mas eu tenho bola de cristal, eu ia saber que Brumadinho ia romper no domingo? Não. Mas eu sabia que a Vale era uma boa empresa, então eu continuei investindo nela. E assim foi. Depois de alguns meses, a Vale sim teve prejuízos, teve que relatar, segurar dividendos, teve que reformular toda uma estratégia, mas a Vale voltou a dar lucro. As ações hoje valem mais de R$100. Então, não se atente aos fatos, aos acontecimentos de curto prazo. O mercado ele oscila e é normal isso acontecer. Segure as suas ações, faça seus investimentos pensando no longo prazo. Dessa maneira, você vai sim bater a inflação, você vai sim ter resultado, você vai sim ser um investidor de sucesso. E aí, pessoal, para finalizar o vídeo, eu queria deixar aqui uma frase que é uma lição que Graham dá para nós. Ele fala o seguinte, que a única coisa confiável na previsão dos rendimentos futuros das ações que a gente escolhe para investir é que tanto eu quanto você podemos estar errados. Essa é a única coisa que certamente pode acontecer. Porque todas as outras coisas, as análises que nós fazemos, o julgamento que nós temos, não é certo. Pode não ser certo, então a gente pode estar errado. Então, a única certeza que você deve ter é essa, que você pode estar errado. E que a única verdade incontestável que o passado nos ensina é que o futuro sempre vai nos surpreender. Sempre. E ele fala para nós sermos humildes, para nós sermos investidores humildes, sempre achando que podemos estar errado. Assim, a gente vai garantir que a gente não vai se expor demasiadamente no ativo, a gente não vai querer dar aquela tacada de ouro para ficar milionário em curto tempo. Não. Se a gente for prudente e a gente achar que sempre a gente vai estar errado, provavelmente a gente vai trilhar um caminho de vitória, um caminho de enriquecimento, um caminho onde a gente vai sim conseguir a liberdade financeira. Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, eu espero ter contribuído para a sua vida, eu espero ter agregado valor à sua vida, nos seus investimentos. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até o final do vídeo. Quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, o que você está achando dessa série aqui para mim. Vai ter mais um vídeo. Nós vamos falar mais um vídeo sobre investidor inteligente. Então, desde já, eu quero te agradecer. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.